Saturno com o Sol em trânsito. Quando Saturno, hoje, no céu, está passando e toca o seu Sol do mapa de nascimento, ele, então, faz um trânsito que dura 12 meses, um ano. Sempre um ano. Quando Saturno toca o centro do seu ego, da sua personalidade, que é o seu Sol, ele faz um ano de previsão. Saturno-Sol, o que representa Saturno-Sol? Não se esqueça de incluir a casa onde você tem o seu Sol no mapa de nascimento nessa interpretação. E também a casa onde está passando Saturno agora, né? Veja aí, você que está chegando nesse vídeo aqui em qualquer tempo. Você pode chegar nesse vídeo aqui em 2025, 2026, 2027, o vídeo vai ficar no canal e você vai ver onde Saturno está passando. No período que você tá vendo o vídeo, ou no período que você quer ver, né? E a casa onde você tem o seu Sol. Essa sim é fixa. Você tem o Sol numa determinada área do seu mapa. Quando Saturno ele toca o seu Sol por trânsito, ele toca, então, o seu ego, a sua personalidade, o seu eu. Você sente como se você tivesse uma responsabilidade nesse período que Saturno está passando. Saturno é um planeta chamado de planeta kármico, que representa o tempo. Todos os planetas são kármicos, claro, todos os planetas têm uma interpretação dentro da astrologia kármica. Mas não é nem sobre isso que vai ser dito, é sobre o fato de que você tem um ego, de que você tem um eu e que você tem uma autoimagem. Se você é mais introspectivo, você tende a viver os trânsitos de Saturno de uma forma mais rica, de uma forma mais valiosa, de uma forma mais... você aproveita melhor. Saturno, quando ele toca o centro do ego, o centro do eu, para as pessoas que são mais extrovertidas, que não são muito introspectivas, elas tendem a achar que é como se fosse um fardo que está vindo de fora. Porque é um planeta de responsabilidade. É um planeta que faz com que você se volte para quem você é e você assuma responsabilidades. Não estou dizendo que porque você é extrovertido que você não tem responsabilidade. Não é isso. É que você tende a achar que o mundo está colocando sobre você responsabilidades. É como se você sentisse que você precisa fazer alguma coisa, algo está sendo jogado ali no seu colo e você precisa pegar e ver o que você vai fazer daquilo ali. Quando a gente está no trânsito Saturno, a gente quer progredir, mas a gente sente como se as coisas não estivessem andando. A gente fica pensando assim, nossa, parece que a vida está parada. A vida não está parada, coisas importantes estão acontecendo. Aí vem aquela impressão assim, será que eu vou conseguir? Será que eu não vou conseguir? Isso é bem, bem típico do trânsito de Saturno, né? Essa ideia de que as coisas estão de uma forma e eu começo a duvidar de mim mesma. Porque a gente está falando do ego. E a gente está falando de um planeta que, a princípio, ele dá uma sensação de opressão, de peso, de arrastar corrente mesmo, sabe? Mesmo quando você está em bons trânsitos de Saturno, você pode ter essa sensação de que você está arrastando corrente. Mas quando a gente está em bons trânsitos de Saturno, e a isso eu chamo de algumas conjunções, nem todas, algumas conjunções, a conjunção é neutra. Eu estou falando de trígono, eu estou falando de sextil. Então, você sente que a sua vida tá seguindo, tem um propósito, as coisas estão seguindo um determinado caminho, mas mesmo assim você pensa, ai caramba, será que eu vou dar conta disso? Vem esse sentimento, porque ele tá lidando com o Sol. E Saturno, não se esqueça, é um planeta social, então ele faz com que a gente se compare. Ele faz com que a gente se cobre a nível social. Saturno é um planeta social. Então, mesmo que ele toque um planeta, né? O Sol é considerado planeta, mesmo que ele toque um planeta pessoal como é o Sol, ele, por si mesmo, Saturno é um planeta social, então você começa a ficar um tanto receoso sobre a sua atuação sobre o mundo. Sol. Saturno é o planeta que representa os homens, o sexo masculino em geral, né? Quando ele toca o Sol, no caso, né? O Sol representa o sexo masculino em geral. E quando Saturno toca esse Sol, ele faz com que você tenha que lidar com pessoas mais autoritárias, pessoas mais rígidas,
pessoas que podem ser na sua vida ou representar alguma autoridade na sua vida. O Sol, ele é o representante do Pai. O Sol é o representante das figuras de autoridade, daqueles que detêm autoridade sobre você ou sobre a sociedade. O Sol, ele representa, além dos homens em geral, ele representa as figuras de autoridade, homens ou mulheres, tá? Figuras de autoridade, homens ou mulheres. Embora ele seja um planeta que represente os homens, o sexo masculino, ele também tem a sua vertente, o seu lado de representar figuras de autoridade. Então, quando você está com o trânsito Saturno-Sol, você pode passar por questões em que você tem que lidar diretamente com a figura de autoridade, ou seja, alguém que está hierarquicamente acima de você. Vamos supor, você tem um chefe ou uma chefe. Você, com o trânsito Saturno-Sol, você pode ter que lidar com essas pessoas de uma maneira mais próxima. Você pode ser, por exemplo, convocado a liderar. Não porque Saturno é de liderança especificamente, mas porque Saturno representa, quando ele toca o Sol, a influência de figuras de autoridade. Pode ser você chamado a exercer alguma autoridade sobre alguém. Por conta de ser Saturno, o planeta da responsabilidade, né? Então, quando você tem uma responsabilidade, quando uma figura de autoridade lhe dá uma responsabilidade, você então pode, através da casa em que você tem esse Sol, avaliar isso. Por exemplo, vamos supor que você tem um Sol na casa 10. Aí você entra para a política e você é eleito, certo? Você começa a assumir uma responsabilidade pelo seu cargo, porque você agora é uma figura de autoridade. Você tem pessoas sobre a sua tutela, né? Sobre a sua responsabilidade. Você pode ser eleito síndico do seu condomínio, é uma forma de autoridade. Você pode ter uma questão com o juiz, com a decisão de um juiz, por exemplo, quando você está com o trânsito de Saturno com o Sol. Vamos supor que você tem um Sol de casa 9, na casa das leis. Você pode estar diante de uma decisão judicial no período de Saturno que fica um ano no seu mapa. Então, por isso que a casa é importante. A casa é importante porque vamos supor, você está com uma decisão na justiça para resolver. Aí você tem um Sol de casa 9, ou o seu Saturno em trânsito está passando pela sua casa 9, tocando o seu Sol lá em outra casa. Algo dessa questão judicial ela vai sair nesse período de um ano. Então, a interpretação dos trânsitos é muito interessante e é muito importante porque você precisa ver como que a sua vida está seguindo, e é por isso que a gente faz sempre previsões para um ano, como que a sua vida está seguindo, e aí você vai conciliar com a questão das casas, e você vai ver em que casa você tem o seu Sol, e que casa esse Saturno está passando. Então você pode lidar com figuras de autoridade, você pode assumir uma responsabilidade. Tudo que nós temos de fundamental, importante, duradouro, de realização na nossa vida, a gente adquiriu em algum trânsito de Saturno anterior. Ou está adquirindo agora no trânsito que você está passando, se estiver passando, seja lá com qual planeta for. Claro, que quando ele toca o Sol, é algo que diz respeito ao seu ego. Então é algo que diz respeito a um crescimento pessoal, a um sentimento de identificação com alguma coisa. Você está crescendo como pessoa em uma área da sua vida. Não estou dizendo com isso que se você arrumar um emprego com Saturno Sol, esse emprego vai ficar para sua vida inteira. Mas há uma grande possibilidade de você se aposentar nesse emprego, sim. Mas também há uma grande possibilidade de que esse emprego dure o tempo em que você achar que é para durar, que você achar que é para durar. É um emprego mais estável. Tudo que você adquire com Saturno tende a uma estabilidade. Agora, também é bem comum também, quando você está num trânsito adverso, tenso de Saturno, como a maioria das conjunções, como as quadraturas ou as oposições, você lidar com situações que durante o período de Saturno se tornam um desafio muito grande para você, mas que não ficam mais, mas que se tornam um desafio. Essa é a vertente, esse é o lado provacional de Saturno no sentido kármico. Você passar por uma expiação ou por uma prova naquele período da sua vida e depois isso vai embora, isso acaba. Porque senão, quando você escuta esse vídeo, você pode pensar, puxa, eu passei por um período, ou eu passei por um perrengue aí num trânsito Saturno, quer dizer que eu vou ficar a vida inteira com esse perrengue? Não é bem assim não, tá? Ele
traz uma sensação de que as coisas estão muito lentas para se resolver, mesmo as boas. Então, se você quer empreender, trânsitos de Saturno são os melhores para empreender alguma coisa. Você quer abrir um negócio, um trânsito de Saturno favorável, grandes possibilidades de que dê muito certo. Você quer abrir um negócio com um trânsito de Saturno tenso, também há possibilidade de que dê certo. Mas esse período em que você está com o trânsito de Saturno, ó, você vai abrir o seu negócio com muita dificuldade. E se não tiver persistência que Saturno indica, você pode fechar o negócio antes do período de um ano terminar. Então, assim, considere. Não é que você tem que ficar esperando o trânsito de Saturno ir embora para saber se o negócio vai dar certo. Mas quando você está com o trânsito tenso de Saturno, há uma tendência de que a gente não tem muita paciência para aguardar isso, não. Porque nós ficamos o quê? Embora o Saturno seja o planeta que pede paciência, ele é o planeta da paciência. Ele indica também que nós ficamos com uma visão muito limitada. Nós fazemos uma triagem muito grande das coisas na nossa vida. Você pode reparar nos trânsitos de Saturno anteriores, né? Para você pode calcular os seus trânsitos anteriores. Quais foram os seus períodos de Saturno anteriores? Como é que você viveu isso? E você pode ver que eram períodos em que você estava muito rígido, tanto com você como com os outros. Você não tinha muita tolerância, não. Né? O trânsito de Saturno deixa a gente pouco tolerante. Quando a gente tem que resolver uma coisa que não está nos agradando, aí vem o trânsito de Saturno, a gente resolve, porque ele vai nos agradar menos ainda. É porque a realidade, ela se mostra pra gente. A gente não se engana, não. Tudo que você vive quando você está com o trânsito de Saturno é bem real. Você sabe direitinho de onde que vem o problema. Você sabe direitinho de onde que está a falha. Então, se você está com o trânsito de Saturno, você sabe disso. Se você está vendo a realidade ali muito crua, muito direto na sua frente ali. Porque você está vivendo ela na pele, né? Então, os trânsitos de Saturno, eles nem sempre são negativos, por favor. Os trânsitos de Saturno são as grandes realizações que o indivíduo faz na sua vida. Geralmente as pessoas se casam com Saturno, geralmente as pessoas se separam com Saturno, podem separar também com outros planetas. Mas geralmente as pessoas, elas decidem coisas básicas com Saturno. A pessoa compra um imóvel com Saturno. A pessoa tem o seu primeiro emprego com Saturno. Então, Saturno é aquele planeta da realização, da estabilização, da concretização de coisas. Então, quando você está com o trânsito de Saturno-Sol, você pode, por exemplo, se você for muito introspectivo, você pode se questionar a respeito da sua eficácia sobre a vida, da sua eficácia, da sua eficiência, as duas coisas. Você começa a se questionar. Você sente o peso de uma responsabilidade sobre si mesmo e você, sendo mais introspectivo, você começa a pensar... eu tenho que me reestruturar. Quando você é mais extrovertido, é mais para fora, você começa a pensar assim, nossa, as pessoas estão me julgando, as pessoas estão me responsabilizando, tô arrastando corrente, né? E tem esse lado, né? Do outro, né? Então, quando você é mais extrovertido, há uma tendência de querer que as coisas se resolvam logo. E Saturno, ele fica ali um ano ali para que você tenha uma resposta a respeito de algo que você quer. Então, as coisas atrasam nos trânsitos de Saturno quando dizem respeito a você mesmo. Se você quer lançar a sua imagem em trânsitos de Saturno, ou seja, você é uma figura pública e você está com trânsito de Saturno, Saturno é um planeta social, você quer lançar a sua imagem, observe o ângulo da previsão. Se for um ângulo de oposição, você não será tão aceito da forma como você quer. Então, se você quer se promover, quer promover a sua imagem, Sol, seu ego, a sua personalidade, você é uma pessoa pública, com trânsito de oposição de Saturno, você promove, mas você vai passar por críticas. E quadraturas também. A conjunção é até indicada, porque, embora seja neutro, é o mais forte dos aspectos para promoção, autopromoção. Então, quando você está passando por trânsitos de Saturno-Sol, você pode ter problemas com seu pai. Você pode ter problemas com a sua figura de autoridade. Você pode, então, resolver questões com seu pai. Você pode resolver questões com seu esposo.
né? Porque o Sol representa o marido, companheiro, aquela pessoa que você tá em estabilidade, não é o seu namoradinho, tá? Você tá namorando aí 2 meses, ele não, embora represente os homens, não no sentido de relacionamento, no sentido para você interpretar um Saturno Sol, você que tá namorando há pouco tempo, esse Sol ele não diz respeito ao seu namorado, ele diz respeito a pessoas no qual você tem uma estabilidade, como, por exemplo, pessoas em que você tem uma estabilidade, um casamento, uma união mais estável com alguém, tá? E também diz respeito ao seu pai. Então, quando você está com trânsito de Saturno, você pode experimentar dificuldades na vida dessas pessoas que, por você ter um vínculo mais estável, mais duradouro com essas pessoas, acaba repercutindo em você, porque senão não apareceria no seu mapa. Ah, mas eu não estou falando do mapa do meu pai, o Saturno tá com o meu Sol no meu mapa. O que meu pai tem a ver? Seu pai tem a ver por quê? Se você tem um vínculo com o seu pai, se você tem uma relação com o seu pai, Saturno está com o seu Sol, o que acontece a ele repercute em você. Agora, eu nem tenho meu vínculo com meu pai tá morando lá em não sei onde, não tem nada a ver com meu pai, eu não vejo ele há um tempão, não tenho contato com meu pai. Tá bom, então o Saturno não vai repercutir no seu pai. Ou seja, você não vai sentir como nada que aconteça, que esteja acontecendo na vida do seu pai. Tá? Até porque Saturno tem outras interpretações, né? Que não só o pai. Algo acontece na vida do seu companheiro, e você sente. Você sente porque você você tem o seu Sol, e o seu Sol ele é o representante do seu companheiro. E vocês têm bens compartilhados e tem questões de convivência, né? Então você sente. Quando você está com um trânsito de Saturno, também tem um impacto sobre a saúde, mesmo não estando nas casas de saúde. Claro que se estiver na casa de saúde, isso aumenta e muito. Saturno Sol ele pode trazer uma limitação em questões de saúde, ou seja, você pode se sentir mais cansado, você pode se sentir assim, com uma energia mais travada, mais baixa, sabe? Com o trânsito de Saturno. A sua autoestima também pode dar uma diminuída. Os trânsitos positivos de Saturno, eles podem fazer com que você, mesmo nos trânsitos positivos de Saturno, você sentir o peso da responsabilidade, tá? Não é só porque o trânsito está positivo. Vamos supor, você assumiu o cargo que você tanto queria. Você foi promovido. Né? Ou promovida, porque mulher também tem Sol, né? Pelo amor de Deus, né? O Sol tá sempre no nosso signo de nascimento. Seu Sol para homens e mulheres, tá? Deixando claro aqui. Não é porque o Sol representa os homens que ele não vai lhe representar. Ele representa você porque o Sol tá no seu signo de nascimento, né? Então, quando você é promovida ou promovido, é bacana, puxa, eu fui promovida, algo que eu tanto queria, mas você sente o peso da responsabilidade do mesmo jeito e das críticas das outras pessoas do mesmo jeito. Só que você foi promovida, é algo que você tanto queria, tudo bem, tranquilo, tá? Você pode ser promovida também, ou promovido no trânsito tenso de Saturno. Só que você vai sentir mais ainda o peso. Saturno, ele diz respeito a tudo que na sua saúde representa como algo de rígido. Principalmente se você estiver com Saturno passando em trânsito na sua casa 6 ou tiver o Sol na casa 6, principalmente. Por que eu tô falando de saúde se você nem tem o Sol na casa 6 e nem Saturno tá passando na sua casa 6? Porque o Sol é o centro da vitalidade. Então o Sol é um dos fatores do mapa que indica a nossa vitalidade, a nossa energia, a nossa força vital. Por isso que a gente se sente mais cansado, a gente se sente mais... o metabolismo fica mais lento. Agora, aqueles cujo trânsito, Sol, Saturno, tá tocando a área de saúde, pode acontecer de ter problemas dentários ou iniciar um tratamento dentário. Porque Saturno rege os dentes, Saturno rege os ossos, o Sol rege a coluna vertebral. O Sol rege o coração. Não estou dizendo que porque você está com Saturno, Sol, nas áreas de saúde, que você vai ter um problema cardíaco ou um problema de coluna. Só porque o Sol representa a coluna, ou que você vai ter problema em todos os dentes ou de dente. É muito comum que simplesmente por ter Saturno, Sol,
mesmo não estando nas casas de saúde, a pessoa faça procedimentos dentários. Mas, quando você tem Saturno ligado às áreas de saúde, aumentam as possibilidades de que você tenha problemas de saúde relacionados tanto ao Sol quanto a Saturno, principalmente a Saturno, tá bom? Então, não vamos levar as coisas como regra. Veja, a quantidade de características de Saturno, Sol, e eu tô falando apenas aqui, assim, bem grosseiramente, resumidamente, a interpretação de Saturno com Sol. Então, tô assim, de uma forma bem resumida, falando sobre isso. Tantas possibilidades, você pode viver uma, duas delas, três delas, quatro delas. Então, você, não tive nenhum problema de saúde, mas tive lá a questão com o meu chefe, eu fui promovida, tá. Enfim, você pode passar por essas questões. Eu tô aqui lançando as possibilidades, você tem que ver a casa. Se tá na área financeira, se tá na área da família, se tá na área da saúde, se tá na área do trabalho, se tá na área da posição social, se tá na área da espiritualidade. É sempre uma baixa de alguma coisa, uma lentidão, um atraso. Se você está esperando uma decisão de alguém, uma resposta de alguém, é mais lento. E nessa série eu vou falar sobre Saturno com outros planetas, né? O próximo vídeo vai ser sobre Saturno e Lua, depois Mercúrio, depois Vênus, Marte. E nesse vídeo com o Sol eu deixo para você a ideia de que você assume responsabilidade, de que você se sente cobrado, de que sente que as coisas estão mais lentas, de que você realiza alguma coisa, é o período de realizar, é o período de colocar em prática, no sentido de que não por Saturno ser da prática, mas por Saturno ser aquele planeta da realização. Então coloca o seu desejo, a sua força vital, a sua energia dentro de um patamar em que você assume uma responsabilidade. É para assumir uma responsabilidade? Não perca tempo, assume agora que você está com Saturno, porque é o planeta que vai te ajudar quando o assunto é responsabilidade. Quando o assunto é empreender, é agora. Mas eu tô com Saturno tenso, então eu tenho que esperar ele passar? Não, você não tem que esperar ele passar. Você só vai entender que o fato dele estar tenso, a corrente vai ficar mais pesada, mas não é para você deixar de fazer nada. Tudo que adquirimos na vida, adquirimos com o trânsito de Saturno, seja ele tenso ou não. O máximo que pode acontecer é você não ter a paciência ou a tolerância necessária para empreender dentro de um trânsito difícil de um ano. E aí você resolve que você não vai seguir em diante. Tá? Agora, que você é cobrado, que as pessoas podem sim serem opressoras com você, pode. A nível pessoal, você pode, por exemplo, ter um problema com um pai controlador, tirano, ou o seu marido se tornar uma pessoa irascível. Ninguém se torna uma pessoa irascível, né? Pelo amor de Deus, né? Deixa eu corrigir isso aqui, né? Não é se tornar uma pessoa irascível. Ele pode ter comportamentos mais opressores, ele pode ficar mais irascível, ele pode ficar mais difícil. Você pode experimentar dentro do seu contato com uma figura de autoridade, o seu chefe, ele pode pegar no seu pé. Aí é motivo para você largar de emprego? Não sei, aí é uma decisão sua. Saturno não está dizendo fica no seu emprego com esse patrão, ou sai, ou bota ele na justiça, ou faz... Não, Saturno ele não está lhe dando essa orientação. Ele apenas está trazendo a constatação de que você pode passar por um período de uma opressão vindo de uma figura de autoridade ou de um homem. Você pode se sentir sobrecarregada, você pode se sentir sobre uma responsabilidade, ou você pode sentir como se aquela pessoa estivesse mais fria com você. Saturno é um planeta de frieza emocional. Tanto é que Saturno, ele está, digamos que é como se ele estivesse no polo oposto à Lua, né? Saturno regente de Capricórnio, Lua regente de Câncer, são energias opostas, e a Lua como emoção, né? Então, quando Saturno ele está em trânsito, você pode sentir como se as pessoas estivessem mais frias. Você também pode ficar mais frio, as suas emoções ficarem mais contidas. Você pode passar a sentir mais medos também. Saturno também é um planeta relacionado ao medo, junto com Plutão. Você baixar a sua autoestima, né? Você tem uma estima por si mesmo, e essa estima fica mais baixa.
Tá? Você começa a se criticar, a criticar mais os outros, a se sentir mais criticada, a pegar a pedra que jogam em você e guardar, sabe? Uma tendência a guardar a pedra que nos jogam quando a gente está com o trânsito de Saturno. Assim como nós não ficamos mais intolerantes, as pessoas também ficam mais intolerantes conosco. Vai depender da sua personalidade padrão, né? Então, as pessoas ficam mais intolerantes. Você pode passar por um período onde aqueles que estão ao seu lado estão passando por problemas no qual você tem que se responsabilizar, ou que jogam essa responsabilidade sobre você, tem que cuidar de alguém. Não que Saturno seja aquele planeta do cuidado, não é. Saturno não é o planeta do cuidado. Mas por ser o planeta da responsabilidade, pode ser que você assuma a responsabilidade na área da saúde, na área da financeira. Você assumiu uma casa porque o seu esposo ficou desempregado. Então, assim, veja em que área você está passando, né? Se é na área da saúde, da espiritualidade, do trabalho, dos filhos. Pessoas com Sol Saturno podem se tornar pais, com Saturno passando na 5, com o Sol, ou com o Sol na 5, ou passando na 5 com o Sol em outra casa. Podem se tornar pais, é uma responsabilidade, não é? Então veja a casa, é super importante, não tem como mudar todas as nuances possíveis do trânsito, mas saiba, a responsabilidade vem e você decide se vai assumi-la ou não e também as suas consequências de tê-la assumido ou não. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo sobre Saturno Lua.